a mais uma aula de bioquímica, né? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre via das pentoses, que é uma via metabólica extremamente importante nos organismos vivos, que basicamente, bem resumidamente, é uma via que vai pegar açúcares de 6 carbonos, como uma glicose, glicose 6-fosfato, e transformar então em açúcares de 5 carbonos, que a gente vai encontrar como bioprecursores de moléculas extremamente importantes no nosso organismo, como RNA e DNA, e também outras moléculas como NADH, NADPH e esses derivados de ácidos nucleicos, né? Essa via das pentoses, basicamente, ela tem duas funções principais, que é a produção de açúcares com 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos, lembrando que principalmente os açúcares de 5 carbonos, que são as pentoses, né? Daí advém o nome de via das pentoses, e a produção de NADPH, né, ou NADPH, como alguns chamam, né, como eu passar a chamar a partir de agora. E, basicamente, essa via tem uma fase oxidativa, que é a transformação de glicose 6-fosfato e a redução de NADP, mais a participação de água, em ribulose 5-fosfato, mais NADPH, né, que é o poder redutor que vai ser gerado. E a gente vai ver para que é usado esse poder redutor que é gerado, então, nessa via das pentoses, né? A ribulose 5-fosfato será precursor para a biossíntese de ribose, para a síntese de nucleotídeos, né? Como a gente já comentou. E o NADPH, que é o poder redutor, vai ser o doador de prótons e elétrons no anabolismo. Então, participa no anabolismo principalmente de ácidos graxos. A gente vai comentar alguns outros, esteróis e outras moléculas que usam esse poder redutor para o anabolismo, né? E participa do metabolismo também, essa produção de NADPH, participa do metabolismo para eliminação de radicais livres, né? Ou seja, de espécies reativas de oxigênio, que são produzidas naturalmente em organismos, no metabolismo biológico, né, naturalmente, e que precisam ser eliminados, já que são espécies que causam dano não só ao DNA, mas de outras macromoléculas, já que o oxigênio tem essa eletronegatividade tão alta, né? E é uma via de oxidação também de NADP, né, que é o aceptor de elétrons para síntese de RNA, DNA, coenzimas como ATP, NADH, NADH2 e coenzima A via pentose fosfato. Então, como eu comentei, a gente vai utilizar essas pentoses como bioprecursores para moléculas importantes como ATP, NADH, FADH2, coenzima A, por aí vai, né? Além de participar, de ser muito ativa, como está colocado aqui, muito ativa em células que se dividem rapidamente. Por quê? Se a célula divide muito rapidamente, ela tem que, toda vez que cada ciclo de divisão, ela vai ter que duplicar o seu material genético, né? E para duplicar o seu material genético, consequentemente, ela vai ter que sintetizar pentoses, né? Ou seja, ribulose 5-fosfato, e, consequentemente, essas pentoses fosfatos vão ser utilizadas na síntese de RNA e DNA, já que é o açúcar que participa da estrutura dessas moléculas, né? E o NADPH é utilizado na síntese de ácidos graxos, é o poder redutor utilizado na síntese de ácidos graxos de esteróis, para contrapor os efeitos deletérios também dos radicais de oxigênio que a gente comentou. E todas as enzimas dessa via estão localizadas no citoplasma, né? Então, essa é uma introdução geral do que a gente vai comentar hoje sobre a via das pentoses. Então, essa daqui é a via glicolítica, que vocês já viram, né, onde a gente começa com a glicose, entra na célula transformada em glicose 6-fosfato, e ela pode seguir, então, a via glicolítica, até, por exemplo, a produção de lactato, na ausência de oxigênio, né, ou ela pode participar da síntese de glicogênio, ou seguir, então, aqui tem um entroncamento, né, e ela pode ser desviada também para a via das pentoses fosfato, né? Que a gente vai ver agora. Então, basicamente, a glicose pode ter essas três vias alternativas, né? Ela pode participar do acúmulo de energia sobre a forma de glicogênio, o acúmulo de é um polímero de glicose, né? Ela pode participar da via glicolítica para a produção de piruvato
e ATP, consequentemente, ou ela pode produzir também uma via oxidativa aqui, a via das pentoses, a ribose 5-fosfato, que vai ser utilizado como precursor biosintético de várias moléculas importantes, principalmente DNA e RNA, né? Então, a gente tem basicamente duas fases da via das pentoses de fosfato, que é a fase não oxidativa, que a gente vai comentar um pouco para frente, que é a transformação de ribulose 5-fosfato e novamente em glicose 6-fosfato através da atuação das transcetolases e transaldolases. E a gente tem a fase oxidativa, que é essa fase de transformação de glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato e consequentemente permitir a síntese de nucleotídeos, coenzimas, DNA e RNA, né? Então, a gente tem esse glucose 6-fosfato inicial aqui, ele é transformado em 6-fosfogluconato, e isso gera, então, um poder redutor sobre a forma de NADPH. Né? Então, são os prótons e elétrons são armazenados na estrutura dessa molécula. E esse poder redutor, então, permite a gente reduzir a glutationa, aqui ela está na forma oxidada, é um dímero, né, da molécula, e aí a gente permite, então, a formação dessa forma reduzida, né, da glutationa sobre a sua forma reduzida. E é justamente essa forma reduzida da glutationa que vai permitir a célula neutralizar as espécies reativas de oxigênio, como a gente vai mostrar mais para frente. Então, esse é um dos exemplos da utilização do poder redutor do NADPH, que a gente vai comentar mais para frente. E aí, no segundo passo, a gente tem a transformação do 6-fosfogluconato, através da perda de um CO2, em ribulose 5-fosfato. E aí, novamente, a gente gera um poder redutor de novo sobre a forma de NADPH, que aqui nesse caso aqui está sendo mostrado como exemplo, esse poder redutor utilizado na biossíntese redutiva de ácidos graxos, de esteróis, ésteres de colesterol, colesterol, ou seja, são moléculas relacionadas com os ácidos graxos, né? Aqui do lado direito a gente pode ver a via mais detalhada de como esse processo acontece, essa via oxidativa. A gente então começa uma glicose 6-fosfato, que é essa molécula aqui, que vocês podem ver uma glicose, né, nessa forma cíclica, e a gente tem a glicose 6-fosfato desidrogenase, uma enzima então que vai atuar, transformando então a glicose 6-fosfato em 6-fosfoglicolactona. E nesse caso, então, a gente gera um poder redutor sobre a forma de NADPH, que pode ser utilizado em um desses dois processos, por exemplo, né? E aí, depois de gerada 6-fosfoglicolactona, a gente tem a atuação da lactonase, que é a enzima, lactonase, né, essa enzima que vai capturar então uma molécula de água e vai gerar esse ácido carboxílico aqui no final, que é essa molécula de 6-fosfogliconato. E aí, através da atividade da enzima 6-fosfogliconato desidrogenase, a gente tem então uma geração de poder redutor na forma de NADPH e uma saída de um CO2. Então a gente passa de uma molécula de 6 carbonos, que é o 6-fosfogliconato, para uma molécula de 5 carbonos, um açúcar agora de 5 carbonos, que é a D-ribulose 5-fosfato. Né? E com isso a gente gera o NADPH, poder redutor, e gera o CO2. E aí, através da atuação da fosfopentose isomerase, a gente consegue transformar então a D-ribulose 5-fosfato em D-ribose 5-fosfato, que vai ser então utilizado para a biossíntese então, de nucleotídeos, coenzimas, DNA e RNA. Né? Então, basicamente essa é a via oxidativa das pentoses para a produção de poder redutor. Né? E antes da gente entrar na fase não oxidativa da via das pentoses fosfato, eu queria relembrar ou mostrar para vocês que, na verdade, a ribose 5-fosfato é um isômero da ribulose 5-fosfato. Isso vai ser importante para vocês entenderem. Então, a ribulose 5-fosfato está aqui, com essa carbonila aqui no meio da molécula, então uma cetona, né, e ela vai ser transformada numa ribose 5-fosfato com uma carbonila na sua extremidade, então sendo um aldeído. E aqui, ó, a xilulose 5-fosfato é o epímero da ribulose 5-fosfato. Então aqui a gente tem a molécula da ribulose 5-fosfato, com essa hidroxila voltada aqui para a direita, e a xilulose 5-fosfato, então essa hidroxila muda de posição, mostrando que é um epímero, né? Isso vai ser importante nas vias não oxidativas, entender essas moléculas. Por quê? O que acontece nas reações não oxidativas? O que acontece é que você, a partir das riboses 5-fosfatos que você gerou, imagine que você está num excesso, numa quantidade grande de ribulose 5-fosfato, e você quer reutilizar essa molécula para sintetizar de novo glicose,
ou que essa molécula, o poder energético dessa molécula seja utilizado na via glicolítica. Então você pode transformar a ribulose 5-fosfato através da atuação da epimerase em xilulose 5-fosfato, juntar uma molécula de ribulose 5-fosfato com uma xilulose 5-fosfato, cada molécula dessas tem 5 carbonos, então no total a gente pode gerar uma molécula de até 10, no total de 10 carbonos, né? Usando a lei de conservação de massa. Então, na verdade, quando a gente junta essas duas moléculas de 5 carbonos, a gente gera uma molécula de 7 carbonos, cedoheptulose 7-fosfato, e o gliceraldeído 3-fosfato, né? E a partir dessas duas moléculas, uma de 7 e uma de 3, e a atuação de uma transaldolase, a gente tem a fusão de novo dessas duas moléculas e a geração de uma molécula de 6 carbonos, que é a frutose 6-fosfato, e uma molécula de 4 carbonos, conservando de novo um total de 10 carbonos, que é a eritrose 4-fosfato. E a partir da eritrose 4-fosfato, com mais uma molécula de xilulose aqui, a gente pode gerar frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. E essas duas moléculas aqui podem seguir na via glicolítica, seja para síntese de novo de glicose, não é? Ou para utilização como fonte de energia para síntese de ATP na via glicolítica, né? Então, se a gente for olhar as reações que acontecem para olhar especificamente as reações e a estrutura das moléculas que antes a gente mostrou no esquema, eu vou mostrar agora especificamente para vocês. Isso aqui é a atuação das transcetolases e transaldolases também. Isso aqui, nesse caso, uma transcetolase, onde você tem uma cetose, que é um doador, e uma aldose, que é um aceptor. E aí você tem uma troca de radical, então o que era acetona vai virar um aldeído, o que era aldeído vai virar cetona, nesse caso no radical. O radical 1 vai vir para cá e o radical 2 que estava aqui vai vir para essa molécula aqui, que na verdade vai ser um aldeído. E esse daqui, que era uma cetona, vai virar um aldeído. Então você tem uma troca dessas moléculas, né? Então no primeiro passo que a gente tem é uma fusão da xilulose 5-fosfato com a ribose 5-fosfato, não é isso? Duas moléculas de 5 carbonos. Então a transcetolase vai gerar um gliceraldeído 3-fosfato e um cedoheptulose 7-fosfato com 7 carbonos. E aí você pega essas duas moléculas aqui e aí elas sofrem de novo através da atuação de uma transaldolase. Você fusiona então essa molécula de 7 carbonos com uma de 3 carbonos e quebra ela, gerando uma molécula de 4 carbonos aqui, eritrose 4-fosfato, e uma frutose 6-fosfato. Né? Essa frutose 6-fosfato ela já pode entrar na glicólise ou gliconeogênese, através da glicose 6-fosfato, ou voltar para a via das pentoses novamente, como a gente vai ver depois para frente ali, existe essa possibilidade. E aí, usando a xilulose 5-fosfato, de novo, essa xilulose 5-fosfato mais a eritrose 4-fosfato, a gente vai gerar gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato. Então, essas duas moléculas aqui vão entrar na via glicolítica, seja para a produção de glicose ou seja para a produção de ATP na via glicolítica, né? Então, existem os vários cenários que a gente pode assumir em que a célula está interessada num maior fluxo de glicose 6-fosfato, que vai depender da necessidade de NADPH, de poder redutor, de ribose 5-fosfato ou de ATP pelas células. Então, são esses 4 cenários diferentes que a gente pode imaginar que as células vão ter necessidade maior de NADPH, de ribose 5-fosfato ou de ATP. Então, o primeiro cenário que a gente pode imaginar é onde a gente tem uma maior necessidade de ribose 5-fosfato do que NADPH, né? E aí, nesse caso, a gente pode usar lembrar dos reversos das reações não oxidativas da via das pentoses, onde a gente pode utilizar o gliceraldeído 3-fosfato e a frutose 6-fosfato para gerar, então, a ribose 5-fosfato sem gerar poder redutor, né? A gente pode usar essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato para gerar a ribose 5-fosfato, que vai ser utilizado então para síntese de DNA e RNA, né? Por exemplo, se eu tiver uma necessidade equilibrada de NADPH e ribose 5-fosfato, eu vou fazer a via oxidativa normal. Eu vou transformar a glicose 6-fosfato em ribulose 5-fosfato e depois ribose 5-fosfato, né? E com isso, a via oxidativa normal, aquela primeira que a gente mostrou, eu gero ao mesmo tempo NADPH como poder redutor e gero a minha ribose 5-fosfato
Então, nesse caso, a célula vai estar com necessidade, ela vai seguir preferencialmente essa via oxidativa quando ela tiver uma necessidade mais ou menos equilibrada de NADPH e ribose 5-fosfato, né? E se a gente for pensar na célula com uma maior necessidade de NADPH do que de ribose 5-fosfato, por exemplo, você pode imaginar numa célula que precisa de uma síntese grande de ácidos graxos, por exemplo, e uma necessidade tão grande de ribose 5-fosfato, o que ela pode fazer? Ela pode fazer a via oxidativa, a transformação de glicose 6-fosfato em ribulose 5-fosfato e ribose 5-fosfato, consequentemente, gerar o poder redutor nessa via, e aí utilizar essa ribose 5-fosfato não para sintetizar DNA ou RNA, mas sim para regenerar gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato, que vão participar então da síntese novamente de glicose 6-fosfato, transformar em ribulose 5-fosfato, ribose 5-fosfato, produzindo poder redutor novamente. E ela fica ciclicamente fazendo esse ciclo e gerando só poder redutor, não é isso? Então ressintetiza a glicose 6-fosfato via fase não oxidativa, que é aquela fase que a gente mostrou, né? Então, nesse caso, você gera só poder redutor. E o outro cenário, que seria o cenário 4, que é uma maior necessidade de NADPH e ATP do que ribose 5-fosfato. Então, o que a célula pode fazer nesse caso? Ela pode pegar a glicose 6-fosfato, fazer a via oxidativa, não é isso? Produzir o NADPH, que é o poder redutor, e gerar a ribulose 5-fosfato. E a partir da ribulose 5-fosfato gerar a ribose 5-fosfato, e aí gerar frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, e essas moléculas vão entrar na via glicolítica e serem transformadas até piruvato para a geração de ATP. Então, nesse caso, a célula está produzindo uma alta quantidade de ATP e uma alta quantidade aí de poder redutor no NADPH. Então, esse seria um cenário em que a célula tem uma necessidade grande de NADPH e de ATP ao mesmo tempo. Então, via oxidativa, não oxidativas seguidas da segunda fase da glicólise, né? Então, essa segunda fase da glicose para produzir o ATP e gerar piruvato, nesse caso, né? Então, são basicamente esses 4 cenários em que a gente pode imaginar entre esses balances da célula necessidade mais NADPH, mais ATP ou mais ribose 5-fosfato. E aí a gente pode brincar com a regulação dessas vias oxidativas e não oxidativas para que você tenha uma quantidade, atingir os níveis necessários daquelas moléculas que a célula tem mais interesse naquele momento, ou dependendo do tipo celular, né, que a gente estiver falando. Então, portanto, o fluxo da glicose 6-fosfato dentro do tipo celular que a gente vai estar interessado naquele momento vai depender das necessidades de NADPH, ribose 5-fosfato ou ATP pelas células, então gerando esses 4 cenários diferentes aqui de utilização diferente. Aqui onde você tem uma necessidade maior só de ribose 5-fosfato, aqui quando você tem uma necessidade equilibrada de NADPH e ribose 5-fosfato. Nesse cenário aqui, onde você tem uma necessidade maior só de poder redutor, e aí você faz essa forma cíclica aqui de produção de poder redutor, ou esse cenário aqui, onde você precisa de poder redutor e precisa de uma alta quantidade de ATP. Ao invés de você reciclar, como acontece nesse cenário aqui, onde você transforma novamente a ribose 5-fosfato em glicose 6-fosfato, aqui nesse caso a ribose 5-fosfato está sendo transformada em frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, e aí sendo oxidado a piruvato aqui na segunda fase da via glicolítica, produzindo ATP. Então, nesse cenário, a gente tem uma necessidade maior de ATP, de energia e de poder redutor, né? Então, são basicamente esses 4 cenários que a gente vai encontrar. Então, agora a gente vai ver alguns destinos do poder redutor gerado na via das pentoses, que geram, então, o NADPH, né? E esse poder redutor, sob a forma de NADPH, gerado na via das pentoses, ele vai ser basicamente utilizado para a biossíntese redutora de ácidos graxos e moléculas derivadas de ácido graxo, como esteroide, colesterol, ésteres de colesterol, e todas essas moléculas que são variações da estrutura de ácidos graxos. E na participação na redução da glutationa, que a gente vai ver que a glutationa reduzida é
uma molécula extremamente importante para neutralizar as espécies reativas de oxigênio que são geradas, que são altamente danosas dentro das células, né? Então, em relação à biossíntese redutora, existem vários tecidos no nosso organismo que têm a via das pentoses altamente ativa, a via das pentoses fosfato altamente ativas, justamente porque eles vão precisar desse poder redutor sobre a forma de NADPH gerada na via das pentoses para a síntese de biossíntese redutora de moléculas importantes. Por exemplo, na glândula adrenal, a gente tem a biossíntese de esteroides, né? No fígado, a gente vai utilizar esse poder redutor na forma de NADPH para a síntese de ácidos graxos de colesterol. Nos testículos, a gente vai utilizar basicamente para a síntese de esteroides. No tecido adiposo, para a síntese de ácidos graxos. No ovário, para a síntese de esteroides. Na glândula mamária, então, para a síntese de ácidos graxos também, para ser utilizado no leite, né? E nas células vermelhas do nosso sangue, os eritrócitos, a gente basicamente vai ter esse poder redutor. Esse poder redutor vai ser utilizado para manutenção da glutationa reduzida. E essa glutationa reduzida que vai ser a molécula que vai neutralizar as espécies reativas de oxigênio. E o que são essas espécies reativas de oxigênio, né? Isso no inglês, Reactive Oxygen Species, a gente chama em ROS, essa é a sigla mais comum que vocês vão encontrar, que significa espécies reativas de oxigênio. Às vezes, algumas pessoas escrevem ERO também, de espécie reativa de oxigênio, e aí é do português, mas o mais comum é ROS do inglês, né? E isso acontece, essas espécies reativas de oxigênio são geradas quando você tem uma redução parcial do oxigênio molecular, que poderia ser reduzida à água, né, com a entrada de prótons e elétrons, mas que pode ser reduzido parcialmente também e gerar os seus radicais. Isso pode ser ocasionado por injeções de drogas que geram um estresse oxidativo maior, mas podem se gerar, as espécies reativas de oxigênio são geradas também no metabolismo, normalmente no metabolismo, principalmente no metabolismo aeróbico dentro das células. E para isso o organismo tem um sistema de defesa, né? E esses sistemas podem ser enzimáticos, com a participação de basicamente duas enzimas centrais nesse processo, que é a superóxido dismutase e a catalase, e sistemas não enzimáticos, onde você tem a participação principalmente de enzimas de vitaminas com ação antioxidante. Depois a gente vai comentar um pouco de quais são essas vitaminas. E aí o que acontece? Você tem um oxigênio molecular aqui, e aí o oxigênio, por ser um átomo eletronegativo, ele atrai elétrons, não é isso? Extremamente eletronegativo. E aí você, com a entrada de um elétron nesse processo, você tem a formação então do radical peróxido. E com a atração de mais um elétron, você tem a formação do peróxido, e com a entrada de dois prótons, então a formação da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. E aí, a partir do peróxido de hidrogênio, você pode ter uma entrada de um elétron e de um próton e sair uma molécula de água e liberar então uma hidroxila, assim, aqui com essa carga negativa, com esse elétron a mais, que também é uma espécie reativa. E aí pode entrar um elétron e o próton e formar uma molécula de água. E aí são esses processos, e esses intermediários, a hidroxila, o peróxido de hidrogênio e o radical superóxido, são basicamente as espécies reativas de oxigênio. Não. E essas espécies reativas de oxigênio, como o nome já diz, são altamente reativas. Então, podem causar dano no DNA, em proteínas, e são implicados no câncer e envelhecimento. Então, são formados como subproduto do metabolismo aeróbico, basicamente, pela ação de drogas e toxinas ambientais também. E aí existem moléculas que são consideradas antioxidantes, que são então as vitaminas, o ácido ascórbico, a vitamina C, né, a vitamina E e o beta-caroteno, que são capazes de reduzir e, consequentemente, detoxificar os intermediários de oxigênio dentro das células, né? E aí, dentro desse sistema, a gente vai entender como é que é importante essa recuperação da glutationa reduzida. Então, a gente basicamente aqui tem o oxigênio, né, dissolvido no nosso organismo. A gente pode ter entrada de 4 prótons e 4 elétrons, considerando a estequiometria aqui, e a formação de molécula de água, né? E isso acontece em 95 a 99% das vezes. Só que o que pode acontecer em 1 a 5% das vezes é que a gente vai formar os radicais, superóxido,
Então, nesse caso, os radicais superóxido ou uma hidroxila, né, carregada. Então, no caso do superóxido, como é que o nosso organismo vai lidar com isso? Basicamente, a SOD, que é uma enzima, que depois a gente vai comentar um pouco mais para frente como é que ela atua, ela vai pegar esses radicais e transformar em oxigênio e peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E aí, essa água oxigenada ela vai ser transformada em água através da glutationa reduzida, que então é oxidada. Então, formando essa ponte de enxofre entre as duas moléculas de glutationa, que eu vou mostrar a estrutura no próximo slide. Ou essa água oxigenada também pode ser processada pela catalase e ser transformada em água e oxigênio. E aí, assim, a gente consegue detoxificar as células a partir desse peróxido. Se a gente tiver uma hidroxila, então, basicamente o que a gente tem ação de vitaminas antioxidantes, vitamina A, C e E, beta-carotenos, que vão transformar também essa hidroxila em peróxido de hidrogênio, e a partir do peróxido de hidrogênio, a partir da ação da catalase e da glutationa, a gente consegue então eliminar, transformar esse peróxido em água mais oxigênio ou em água, né? Então, é sempre importante manter os níveis altos de glutationa na forma reduzida dentro da célula, para que ela tenha uma atuação efetiva nos radicais de oxigênio, né? E como é que essa estrutura dessa glutationa, né? A glutationa é esse tripeptídeo aqui, onde você tem o resíduo glicina, o resíduo cisteína e o glutamato, e na cisteína você tem essa sulfidrila na cadeia lateral, né? Vocês lembram da estrutura da cisteína, ela tem essa sulfidrila, esse SH na cadeia lateral. Então significa que ela pode dimerizar, pegar uma molécula igual a essa, botar aqui do lado e se ligar fazendo essa ponte de enxofre aqui, ó, que então seria a sua forma oxidada. E a sua forma reduzida, como está sendo mostrada aqui, com SH livre. Então, duas moléculas de glutationa na forma reduzida. E aí, o que acontece? Utilizando o poder redutor gerado na via das pentoses, sob a forma de NADPH, a gente consegue transformar a glutationa na forma oxidada na sua forma reduzida novamente, com o custo, então, de gerar o NADP mais aqui, utilizando, então, parte dos prótons e elétrons que foram produzidos na via das pentoses para reduzir a glutationa. Então, a gente gera essas duas moléculas de glutationa na sua forma reduzida, que são, então, utilizados pela célula para detoxificar a água oxigenada, e aí a água oxigenada, então, reage com a glutationa na forma reduzida, ela se oxida e aí gera água. Então, ou seja, a gente está usando o poder redutor produzido na via das pentoses para eliminar o peróxido de hidrogênio dentro das nossas células, né? Então, qual seria o papel do NADPH na redução da glutationa? É o que a gente mostrou basicamente anteriormente, mas eu quero mostrar agora especificamente como acontece isso numa proteína que está oxidada, por exemplo, na sua forma inativa. Ela tem uma ponte de enxofre aqui, formada entre duas cisteínas, onde ela está então na sua forma inativada, e a partir da participação de uma proteína de sulfeto redutase e da glutationa, a gente passa da glutationa na forma reduzida para uma glutationa na forma oxidada e libera então essa proteína na forma reduzida, com essas duas sulfidrilas livres, e aí ela pode então passar para estar numa forma ativa. Nesse caso, então, ela passa, é um controle, então ela passa de uma forma inativa para, por exemplo, uma forma ativa a partir da utilização da glutationa na forma reduzida, que é então oxidada, formando esse dímero aqui da sua estrutura. E aí, conforme a gente tem esse dímero formado, a célula tem que voltar a ter altas concentrações de glutationa na sua forma reduzida. E aí o que ela faz? Ela usa o poder redutor gerado na via das pentoses para reduzir a glutationa novamente, formando o NADP+, e utilizando os prótons e os elétrons, então, para formar essa sulfidrila aqui os dois SHs na estrutura da glutationa. E, para fechar, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre como é que é a ação da superóxido de mutase, né, da SOD, que ataca os radicais de oxigênio, as espécies reativas de oxigênio que a gente mostrou anteriormente. Então, a redução se dá em íons metálicos presentes na estrutura. A SOD, então, ela tem cobre, zinco no citossol e peroxissomos e plastídeos, que a gente tem esse tipo dessa SOD, e a SOD com manganês,
que está na mitocôndria, e a sódio com ferro, que vai estar presente nos plastídeos, né? E a ação da sódio se dá em conjunto com a catalase, nos peroxissomos, ou a glutationa, peroxidase, que vão estar em outros compartimentos, né? Em outros compartimentos dentro da célula. Então, por que a sódio precisa da catalase, né, nesse caso aqui? Porque ela primeiro vai transformar os radicais de oxigênio em peróxido de hidrogênio, que vão ser processados então pela catalase nos peroxissomos. Então, basicamente é isso. Então, com isso a gente fecha a via das pentoses e a ideia central que é importante vocês considerarem é essa importância da via das pentoses em produzir não só os açúcares de 5 carbonos, que são utilizados para síntese de DNA e RNA, e coenzimas, como esse poder redutor gerado na forma de NADPH, que vai ser utilizado na biossíntese de moléculas extremamente importantes no nosso organismo, como os ácidos graxos, e, consequentemente, todos os lipídios que a gente tem no nosso organismo. E aí, a partir dos ácidos graxos, a gente gera também esteróis, os esteroides, né? E outras moléculas extremamente importantes no nosso organismo. Então, são esses papéis, esse papel central aí da via das pentoses fosfatos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima.